Ok. Então, buenos dias, buenas tardes a todos. Meu nome é André Oliveira Rodrigues, Universidade Federal do Pará, Brasil. Meus diretores são Simone e Patrícia Aranha da Paz, UFPA Brasil, Dr. Avelino Nunes, Delgado SC Espanha. O título desse trabalho de investigação é Estruvita e Analcima, derivadas de resíduos minerais amazônicos, combinadas com bentonita magnesiana para a reposição de nutrientes em solos ácidos. Bom, eu faço parte do grupo de pesquisa em Ciências de Engenharia Mineral, coordenado pela Simone Paz, e o Laboratório de Caracterização Mineral fica no Instituto de Geociência, na Universidade Federal do Pará, Brasil. Então, grande parte da pesquisa, dessa parte, principalmente de caracterização, foi realizada no Laboratório de Caracterização Mineral, aqui no Instituto de Geociência, na UFPA Brasil. Bom, eu irei fazer um breve resumo deste plano de investigação. O mineral que será utilizado nesse trabalho é o mineral estruvita. O mineral estruvita ele pertence ao grupo dos ortofosfato, é um fosfato de amônio magnésio hexaidratado, que será proveniente aí da recuperação de macronutriente, nitrogênio e fósforo presente em água residual de piscicultura. Mas por que usar esse mineral estruvita? O mineral estruvita ele é preferido como bom fertilizante na agricultura por apresentar baixa impureza, principalmente quando proveniente de água residual de piscicultura, e baixa solubilidade, o que torna esse mineral um mineral aí de fertilizante de liberação lenta. E isso já é uma vantagem quando se compara aí com fertilizantes comerciais solúveis, já que os fertilizantes comerciais solúveis eles apresentam aí uma alta solubilidade e perdas tanto por lixiviação quanto volatilização de nitrogênio e fósforo, enquanto a estruvita ela é menos propensa a essas perdas. Bom, em um tanque de criação de peixes ocorre a geração de resíduos, como compostos orgânicos, minerais, nitrogênio e fósforo, que ficam diluídos e dissolvidos nesse meio. E esses elementos químicos, eles são depositados principalmente aí através de adubação, resto de ração não consumidos e excremento de peixe. Porém, esses dois elementos, eles são aí de maior preocupação ambiental, justamente porque quando eles são depositados em elevadas concentrações em corpos d'água receptores, eles causam eutrofização desse sistema e podendo acarretar a mortandade dos organismos aquáticos. Portanto, esse trabalho ele é de grande importância e principalmente quando se fala em alternativa sustentável e, ao mesmo tempo, economia circular, em termos de recuperação de nitrogênio e fósforo, ao mesmo tempo fazer aplicação aí em um solo ácido e fazer o reciclo dessa água para voltar para a atividade aquícola. Além disso, será utilizado também uma combinação com estruvita, com dois materiais de alta capacidade trocatiônica e adsorvente eficiente, como bentonita magnesiana, que apresenta magnésio na sua intercamada e cargas negativas na sua superfície que são geradas pela substituição isomórfica. E a zeólita analcima também será a partir de um resíduo, porém aqui a gente está falando de um resíduo da atividade de mineração, que é o do processamento da bauxita, e a analcima, ela é uma zeólita aí que apresenta aí para fins agrícolas grande importância, porque ela consegue reter nos seus poros água, e isso faz com que esse material ele seja considerado um condicionador de solo. Esses três materiais eles serão aplicados em um solo ácido, visando a sua disponibilidade e aumento aí de elementos químicos, principalmente nutrientes, né, solúveis, como aumentando aí a capacidade de intercâmbio catiônico, elevando o pH e visando o fósforo e o magnésio solúvel nesse tipo de solo. Bom, o Brasil ele enfrenta aí alguns desafios, né, para aumentar sua produção agrícola, sobretudo quando a gente fala em expansão agrícola de maneira sustentável e ao mesmo tempo aí com redução de impactos negativos sobre o meio ambiente. E um desses desafios é que há uma alta demanda de agrominerais e fertilizantes, sendo que a indústria de fertilizantes no país ela não é o suficiente para suprir a demanda interna. Portanto, a escassez de insumos agrícolas fez com que a agricultura brasileira posicionasse aí o país na quarta posição de consumidores de fertilizante NPK, ficando atrás da China, Índia e Estados Unidos, sendo essas elevadas taxas de importações de fonte potássica, 94%, seguida aí por fonte nitrogenada, 81%, e fonte fosfática, 57%. Portanto, há uma busca aí por novas fontes para tentar suprir essa demanda interna do Brasil. Além disso, falar também solos tropicais e solos ácidos amazônicos, eles são caracterizados pelo seu elevado estágio de intemperismo,
pois apresenta aí, pela sua própria mineralogia, apresenta minerais silicatados do tipo 1 para 1, como caunita, óxido de ferro e alumínio, e pela sua mineralogia e geologia, esses solos eles apresentam aí propriedades de alguma forma indesejáveis agronomicamente, como alta acidez, ele apresenta aí baixa retenção de cátions, principalmente aí quando a gente fala dos nutrientes básicos, e também, por ser um solo ácido, ele tem muita carga de eletropositiva. Se tem carga eletropositiva, ele vai reter na sua superfície aí, ânions como fosfato, por exemplo, e por isso que a maioria dos solos ácidos, solos brasileiros, eles apresentam aí, solos tropicais, baixa disponibilidade de fósforo, de nutriente, e baixa disponibilidade assim, em termos de crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Bom, falar em atividade de piscicultura, ela destaca-se aí como uma atividade impactante para o meio ambiente, podendo comprometer a qualidade da água, assim como levar o esgotamento de oxigênio nesse tipo de ambiente. Então, quando falamos de água residual de piscicultura, pode ter elevadas concentrações de nitrogênio e fósforo, porém, quando esses dois elementos químicos eles são dispostos aí sem nenhum tipo de tratamento, pode ocorrer aqui uma proliferação de algas, levando à eutrofização desse sistema, e, consequentemente, pode ocorrer aí a mortandade dos organismos aquáticos. Então, a ideia seria fazer uma recuperação de nutrientes, já que eu tenho uma água residual aí com uma fonte, né, de nitrogênio e fósforo, por que não ao reaproveitar esse nitrogênio e fósforo para fazer uma prestação química de um mineral que pode ser utilizado como fertilizante, que no caso seria o fosfato de amônio magnésio hidratado, que é a estruvita. Mas de que maneira a estruvita ela poderá contribuir para a fertilidade de um solo? Como fonte de macronutrientes, nitrogênio, fósforo e magnésio, ela apresenta baixa solubilidade, né, em água, fertilizante de liberação lenta, e também baixa impureza, principalmente quando a gente está falando de resíduos de efluente de piscicultura, e baixo metais pesado nesse tipo de efluente. E também ele pode favorecer a nutrição e produção dos vegetais. Bom, o outro resíduo que será aproveitado também nesse trabalho é um resíduo proveniente do beneficiamento do minério bauxita como fonte de nutriente. Durante esse processo do processamento da bauxita, gera uma grande quantidade de resíduos que são depositados aí em enormes lagoas que vão dificultar a recuperação dessa vegetação. Então, esses resíduos gerados pela lavagem do minério bauxita, eles são ricos em alumínio silicato, alumínio e silício, que pode ser usado, portanto, aí para a produção de zeólita. Bom, um outro material que será utilizado também nesse trabalho é a bentonita magnesiana como fonte de nutriente. A bentonita magnesiana, ela é do município de Formosa, do estado do Maranhão. É um material que já foi bastante caracterizado pelo grupo, mas de que maneira a bentonita magnesiana ela poderá contribuir para a fertilidade do solo? Como fonte de macronutriente magnésio, que ela tem magnésio na sua intercamada e também na folha octaédrica, e alta capacidade de intercâmbio catiônico, absorvente eficiente e um condicionador de solo. O objetivo desse trabalho é avaliar o potencial agronômico desses materiais, considerando seus efeitos sobre a fertilidade no solo ácido amazônico, com especial atenção aos nutrientes fósforo e magnésio. Objetivo específico, caracterizar química e mineralogicamente os materiais, avaliar o potencial da zeólita nocima, da bentonita magnesiana, como intercambiador de cátions, absorvente eficiente, condicionador de solo, avaliar os efeitos da adição de estruvita, bentonita magnesiana e analcima sobre a disponibilidade de nutriente, simular a lixiviação em coluna do solo com estruvita, bentonita magnesiana e analcima, para avaliar a dinâmica e solubilização desse nutriente como efeito do pH e do resfriado provocado por esses materiais. Bom, aqui tem um desenvolvimento na etapa desse trabalho, no fluxograma. Já foi feito aqui como etapa inicial toda a caracterização química e física do material, estruvita, bentonita magnesiana, analcima e também do solo. Foi feita a determinação dos elementos solúveis, capacidade de intercâmbio catiônico, FRX, DRX, análise de porosidade infravermelho. E após o entendimento desses materiais estudados, foi feita uma aplicação dele no solo ácido amazônico, uma incubação desse solo, utilizando aí como tratamento estatístico 3 blocos, 3 tratamento, 4 repetição, 5 tempos de incubação. Depois de analisar todo esse tratamento estatístico, vamos tirar aqui os melhores tratamentos para seguir para a última etapa, que seria aplicar esse material em uma coluna de lixiviação
e fazer a análise do solo e também do eluente em termos de disponibilidade de nutrientes. Bom, o solo que foi utilizado aqui nesse trabalho foi o latossolo amarelo, que foi coletado numa área florestal aqui da Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará. Esse material foi coletado numa capa superficial de 0,20 centímetros desse latossolo, e ele foi um material que foi peneirado, né, tamizado, para eliminar os materiais mais grosseiros, e após isso, esse solo foi levado para o laboratório de caracterização mineral para fazer uma homogeneização desse material e passou também por uma peneira de 2 milímetros, e esse material ele foi chamado de terra fina seca ao ar. Aqui tem uma representação esquemática dessa área de estudo da Vila do Mota, Pará, Brasil. Fica aí 240 quilômetros distante de Belém do Pará. Os dois tanques que foram utilizados, tanque 1 e tanque 2, eles estavam aí com aproximadamente 21 peixes em cada um desses tanques. O tanque ele é abastecido com água de poço artesiano. Esse poço artesiano ele fica a aproximadamente 2 quilômetros do mar. Ele é abastecido por tubulação PVC e o efluente, né, o resíduo desse tanque, ele é liberado em um outro tanque de resíduo. E aqui na própria Vila do Mota, eles utilizam aqui uma bomba para fazer um reaproveitamento desse resíduo, né, para a cultura local, que é o cultivo de açaí. Eles aí aproveitam esse resíduo. Bom, aqui para mostrar para vocês o tanque de peixes, né, foi utilizado, e mais o tanque de resíduo. Porém, o tanque utilizado, ele apresenta aqui 1 metro, né, de profundidade, 6 metros de diâmetro. Ele comporta mais ou menos aí 34 mil litros de água. E os peixes eles são alimentados com ração comercial extrusada, 10 milímetros de espessura, 40% de proteína bruta. E eles são alimentados aí 4 vezes ao dia, repartido aí 6 de manhã, segunda às 10, terceira às 14 horas e quarta e às 18 horas. Para esse trabalho, foi feita uma homogeneização dessa água para a retirada aí do material para fazer análise e não foi feito nenhum tipo de adubação química para potencializar a eutrofização desse sistema. Então, esperou uma deposição em acúmulo aí de 6 dias dessa água para fazer a análise. Bom, a água residual de peixe, né, chegou no laboratório de caracterização mineral, foi feita uma filtração desse material para retirada aí dos sólidos mais grosseiros, e esse material foi retirado uma alíquota para fazer análise dos elementos solúveis presentes nessa água. E aí determinou aqui, pela análise química, cálcio, fosfato, nitrogênio total, potássio e o pH. Bom, como eu falei anteriormente, o material ele foi retirado após deposição de 6 dias, então o ideal seria que o material ficasse mais dias de deposição e acúmulo, né, dos elementos químicos, para então fazer a precipitação do mineral estruvita. Entretanto, após esse cuidado em termos de análise, nós acrescentamos alguns reagentes químicos para ajudar nessa precipitação química do mineral estruvita, e usamos uma solução de fosfato de potássio monobásico, cloreto de magnésio hexaidratado e cloreto de amônio 1:1:4. Esse material aqui, ele ficou em 2 litros de agitação constante, utilizou uma solução de hidróxido de sódio 1 molar e ajustou o pH para 10,2. Após essa agitação, o material ele foi então sedimentado, ele ficou em repouso por 20 minutos e esse precipitado ele foi filtrado e seco em estufa a 40 graus Celsius. Depois foi feita toda a caracterização química e mineralógica desse material. Bom, para a síntese da zeolita cima, utilizou, como eu falei anteriormente, um resíduo do processamento da bauxita, que aqui vamos chamar de RGC. Na primeira etapa foi feito o processo hidrotermal, utilizou um reator de ácido inoxidável de 50 ml, onde adicionou aí o Silmix, que é um coproduto silicoso, para balancear essa razão molar entre silício e alumínio. Utilizou também uma solução de 25 ml de hidróxido de sódio 2,5 molar, e colocou um tempo total aí de 4 horas de síntese, porém a gente dividiu 2 horas colocando o Silmix a 165 graus Celsius e após resfriamento adicionamos o RGC e aí ele ficou a 165 graus Celsius por mais 2 horas até o tempo total de síntese. Depois esse material ele foi resfriado até a temperatura ambiente, filtrado, lavado e seco a 105 graus Celsius
E, por último, ele foi feita a caracterização química e mineralógica para entender se, de fato, a analcima foi sintetizada. Bom, como eu falei anteriormente, os materiais eles foram aplicados em um solo ácido amazônico, visando a disponibilidade dos nutrientes, principalmente focando em fósforo, magnésio e capacidade de troca catiônica. Foi feita a preparação desse solo, toda a caracterização para entender, né, que a disponibilidade que tem nesse solo, e ele foi tamizado e foi feita a determinação da capacidade de campo desse solo. Após isso, o material foi coletado 400 gramas desse solo e misturado aí com os materiais em estudos. Retirar de ese, Esse está puesto en el presupuesto, yo voy a tramitar material, la carta. material em estudo. Voy a pedir los porcentajes de tiempo de Israel y de Trent y el mío para hacer esa carta. Entonces sale del presupuesto y presentamos. Foi adicionado 400 gramas de solo e adicionou aqui nesse solo o material estudado. Lembrando que alguns materiais foram levando em consideração o fósforo, magnésio e a capacidade de troca catiônica, e como testemunha positiva utilizou o superfosfato, o triplo termofosfato e o calcário. Esse material ele foi incubado por um tempo aí de 60 dias, porém ele foi coletado de 15 em 15 dias, e durante esses 15 dias ele foi colocado em uma estufa para secar a 40 graus Celsius por 48 horas. Após essa secagem, esse material foi feito, portanto, a determinação dos elementos solúveis nele no laboratório de caracterização mineral. Foi feita análise de cálcio e magnésio, considerando o extrator cloreto de potássio, e foi utilizado o fósforo, considerando o MELIS-1, para a determinação de fósforo pelo espectrofotômetro de UV visível. Após o entendimento, portanto, da parte estatística, né, da incubação, será selecionado alguns materiais para fazer uma coluna de lixiviação para entender também essa disponibilidade desse material em uma coluna de lixiviação. Então, será analisado tanto o solo aplicado com o material, quanto o eluente que passará pela coluna, fazendo análise de fósforo, cálcio, magnésio, acidez potencial, CTC e PCZ. Bom, então qual a composição desse latossolo amarelo distrófico? O latossolo amarelo, né, analisado aqui, ele apresenta aí pela difração de raio-x, dominado por quartzo 75%, caolinita 15%, fase amorfa 5%, matéria orgânica 5%, e em termos de disponibilidade de nutrientes, né, análise de fertilidade, é um solo que apresenta aí um pH baixo, é um solo ácido, apresenta baixa disponibilidade de nutrientes, né, nutriente micro e macronutrientes, é um solo que tem uma alta acidez potencial e alumínio, baixa capacidade de troca catiônica e é um solo arenoso, né, 82% de areia. E qual a composição da estruvita da água residual de piscicultura? Pela análise mineralógica de fração de raio-x, obteve a estruvita como fase principal e pela análise de microscopia eletrônica de varredura, observou aqui que formou os cristais de estruvita em forma de agulha e em forma de cristais gêmeos em X, com crescimento dendrítico, e o que eu foco, né, nessa pesquisa em termos da estruvita é o fósforo magnésio. Então, foi feita a análise de elementos solúveis da estruvita e observou que tem magnésio 7%, 7,95%, fósforo e P2O5 em ácido cítrico total e em água. Ele também apresenta uma alta capacidade de intercâmbio catiônico. E o resíduo do processamento da bauxita, que foi analisado, visando principalmente silício e alumínio, ele é um resíduo que tem 18,4% de SiO2, 45,1% de L2O3, e para balancear, né, essa razão molar entre silício e alumínio, utilizou o Silmix, que tem 95,3%. Este resíduo ele se pode utilizar como fonte alternativa de silício e alumínio para a síntese da zeólita analcima. Enquanto a composição, né, da zeólita analcima, a partir do resíduo, observou que formou aqui a analcima de alta cristalinidade e o cristal dele, no MEV, mostrou que é trapezoédrica em forma entalhada, e esse material ele apresentou silício, alumínio e sódio também, porém vamos focar nessa pesquisa principalmente na capacidade de troca catiônica, que apresentou uma alta capacidade, e essa zeólita ela pode ser utilizada como intercambiador de cátions e também como condicionador de solo. A bentonita magnesiana ela é uma multimorolonita esmetita
e ela tem caulinita também, hematita e feldespato. E o MEVDS dessa bentonita magnesiana, ela apresentou aí grandes ondulações em empilhamento das folhas, característica desse material. E visando aqui, né, para essa pesquisa, é o magnésio, que está presente na bentonita magnesiana, que apresenta aí, pela análise FRX, 3%, e também ela tem uma alta capacidade de troca catiônica, então vamos utilizar ela tanto como um trocador catiônico, como também fonte de magnésio e condicionador de solo. Bom, aqui o efeito da dosagem desse material sobre o fósforo, né, foi feito, como eu falei anteriormente, a incubação desse material, e nós observamos que a maior concentração de fósforo ela foi alcançada para a testemunha positiva em 15 dias, tanto para o permafosfato quanto para o superfosfato triplo. A maior concentração foi de fósforo foi em 5,8 toneladas por hectare, 13 toneladas por hectare para o termofosfato, e a estruvita já foi em 60 dias, então ela alcançou essa maior concentração de fósforo em um tempo de incubação de 60 dias para 9 toneladas por hectare. E essa característica aí, né, de liberação lenta da estruvita, ela torna-se particularmente relevante, principalmente para solos com alta fixação de fósforo, porque essa lentidão na liberação permitirá aí que o fósforo seja gradualmente imobilizado nas partículas do solo, o que pode aí tornar mais alinhado com a demanda das plantas. E o efeito da dosagem do material sobre o magnésio foi a maior concentração de magnésio foi alcançada para testemunha positiva em 60 dias, calcário. Para a bentonita magnesiana foi em 30 dias, enquanto para a estruvita 45 dias. Então, o teor de magnésio alcançado pela estruvita foi em 45 dias e da bentonita em 30 dias. Essa taxa de liberação de magnésio da bentonita também é lenta, né? Mas na agricultura, principalmente de baixa produtividade, essa liberação gradual de magnésio pode ser suficiente para repor a solução do solo e atender às necessidades nutricionais das plantas. Bom, as conclusões preliminares, né, desse trabalho é que a estruvita precipitada por eliminação de macronutrientes dos efluentes de piscicultura, ela pode apresentar aí como uma fonte alternativa de nutrientes, atuando como fertilizante de baixo custo e também de liberação lenta para melhorar a eficiência agronômica e, ao mesmo tempo, aí, contribuir para a produção da agrícola sustentável. A zeólita nocima, ela é produzida a partir do resíduo gipsístico-caulinítico gerado pelo processo do mineral, então a lavagem do minério de bauxita em combinação com o produto de sílica amorfa para a produção do silício metálico. Essa zeólita ela pode apresentar-se como fonte de sódio, né, para substituir também o potássio e como intercambiador de cátions. O resultado da caracterização mineralógica e química da bentonita apresentaram aí a esmectita magnesiana montimorolonita com um mineral argiloso, tal como descrito aí por outros autores. E o magnésio ele pode ser utilizado também como fonte alternativa de nutriente e também como propriedades importantes como CPC e adsorção. Gostaria de agradecer ao CNPq, à CAPES, né, Universidade Federal do Pará, ao Programa de Pós-Graduação, Laboratório de Caracterização Mineral, à UFRA, e à Universidade de Santiago de Compostela, e o Doutorado Nacional de Agricultura e Meio Ambiente. Obrigada a todos.